É com alegria que, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, estamos iniciando mais essa edição do programa Vejam Só, convidando você para participar e concorrer aos brindes que nós sorteamos aqui, tá? Você deve ter o nosso contato eletrônico, né? Por meio da nossa página lá na internet, vejamsó.com.br. Para conversar conosco, hoje temos o pastor Alcionei Miranda, ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Madureira, e parceiro aqui do programa Vejam Só, ele que também advoga. Seja bem-vindo, pastor Alcionei, paz e graça. Graça e paz, pastor Heber Cocarelli. Pastor Jonatas, é um prazer voltar aqui ao Vejam Só, nesse ano de 2016, uma grande alegria poder estar aqui novamente com vocês. O irmão agora não está mais pastoreando lá em Embu, e o seu irmão está ajudando aqui no campo da sede, né? Sim, eu sou o primeiro vice-presidente do campo de Pinheiros, né? A nossa sede fica aqui na travessa da Teodoro Sampaio, e nós temos uma regional no Embu. Eu dirigia lá a regional e agora em janeiro do ano passado nós saímos e eu estou aqui na sede com o pastor, meu presidente direto, o Alex Cardoso, e o presidente do estado, o pastor Samuel Ferreira. Muito obrigado pela presença do irmão. Do outro lado, voltando ao programa Vejam Só, o pastor Jonatas Rodrigues, que é o ministro de uma das igrejas pentecostais mais antigas do Brasil, a Igreja Maravilhas de Jesus, do saudoso missionário Leonel. Como vai, pastor Jonatas? Paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, reverendo Heber. Para nós é uma grande alegria estar retornando a esse programa que tem uma importância tão grande para a Igreja de Cristo, né, no Brasil e no mundo também. E eu quero parabenizar pelo cenário, tá maravilhoso. Nós notamos a diferença, muito maravilhoso. E eu tenho certeza que todos que acompanharam esse programa vão ser edificados pela palavra de Deus, com certeza. Onde fica a Igreja Maravilhas de Jesus? A nossa sede, onde eu sou o pastor e vice-presidente, fica ali na Rua do Carmo, 71, no centro de São Paulo, ao lado do Poupa Tempo e do Metrô Sé. Muito bem. Tem quantos anos a igreja? A igreja vai completar 59 anos de existência. Muito obrigado pela presença do irmão. Nós vamos lá. Vamos lá, vamos ver a série que apresenta o tema que vamos discutir aqui no Vejam Só. Os jornais noticiam dia após dia a crise econômica vivida pelo nosso país. Nesses momentos de dificuldade, muitos procuram auxílio na fé. Mas manter uma fé verdadeira exige sacrifícios, muitas vezes financeiros e materiais. Será que o cristão está preparado para tomar essa decisão? Viver em momentos de dificuldade econômica não é fácil. Agora, imagine que, além disso, a sua fé pode trazer mais problemas financeiros para você e a sua família. A Bíblia, no Evangelho de Marcos, narra uma passagem que iremos usar para ilustrar nosso debate de hoje. No capítulo 5, Jesus chega à terra dos Gerazenos. Lá, encontra com um homem possesso por um espírito imundo. Ao expulsar esse espírito, Jesus permitiu que ele entrasse em uma manada de porcos. Com isso, mais de 2 mil acabaram morrendo, causando grande prejuízo. Diante dessa situação, os gerazenos rogaram que Jesus fosse embora, pois estavam cheios de temor. Será que o cristão moderno está preparado para enfrentar esse tipo de situação? Para que um homem fosse salvo, Jesus permitiu um prejuízo financeiro muito grande. Mas afinal, o que é mais importante? A vida de um homem ou ganhos materiais? Permanecer firme na fé ou conquistar muitas riquezas? A Bíblia aponta alguns caminhos para chegarmos às respostas. No próprio Evangelho de Marcos, Jesus afirma: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ao proferir o sermão profético, registrado no Evangelho de Mateus, Jesus fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nessa passagem percebemos que ganhar dinheiro sem se preocupar com a sua salvação não pode fazer parte da vida do crente. Observamos também que Jesus explica que nos últimos dias o amor de muitos esfriará e eles irão enfraquecer na fé, dando mais vazão aos desejos da carne do que ao crescimento espiritual. Essa instrução do Mestre talvez explique o fato de alguns dizerem que são 100% Jesus e depois aparecerem como réus em processos de sonegação fiscal. Ou então, aqueles que oram agradecendo pelo dinheiro conquistado ilicitamente. Difícil colocar tudo isso na balança e saber para que lado ela irá. Afinal de contas, não podemos viver sem ganhar dinheiro. Ou será que nos falta fé
já que Deus prometeu que cuidaria de todos os seus filhos. Atualmente, somos diferentes dos gesarenos? O cristão, como ele lida com o prejuízo material e financeiro causado pela sua fé? Quer saber essas respostas? Então fique ligado, porque parte do programa do Vejam Só de hoje já está no ar. Maravilhoso, né? Muito legal. Ficou bem claro o tema que nós estamos discutindo e você participa postando a sua opinião e seus comentários na página do programa na internet, vejamsó.com.br. Estamos aqui com o pastor Alcione Miranda, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Pastor, o senhor, além de ministro do Evangelho, é também advogado e tal. Então o senhor está muito acostumado a lidar com demandas de pessoas que se julgam prejudicadas de algum modo nesse mundo. Como é que os cristãos lidam com os prejuízos materiais causados pela fé, segundo a sua opinião? Muito bem, pastor Heber. Inicialmente, como o senhor disse, como advogado, hoje nós temos uma equipe lá de 30 pessoas que trabalham conosco. A gente tem mais de 2.000 processos no Brasil inteiro. A gente está acostumado a lidar com demandas judiciais, inclusive de cristãos. Isso é muito comum. Muitas pessoas, inclusive, me procuram, como e a nossa equipe, porque eu sou pastor. Então, eu acho que a primeira questão no que tange ao tema é nós analisarmos se de fato o prejuízo ele é um prejuízo decorrente da fé. Porque há prejuízos que nós sofremos que não tem nada a ver com a nossa fé, não são consequências de uma escolha por Cristo. São prejuízos decorrentes, às vezes, de escolhas erradas, negócios errados, são prejuízos decorrentes de imaturidade, de inocência. A gente não foi prudente o suficiente para tomada de uma decisão e nessa inocência a gente acaba tomando um prejuízo. Então não se pode atribuir todo tipo de prejuízo de um cristão a uma consequência da sua fé. Eu vou dar o exemplo do próprio caso que foi citado. Quem tomou o prejuízo eram os empresários gadarenos. Só que os empresários gadarenos não tinham a fé. Sequer viram Cristo antes do prejuízo. Eles tinham seus porcos e de repente chega a notícia, os seus porcos se mataram, 2.000 porcos se precipitaram. Mas por quê? Não sabiam. Imagine esses empresários que de repente recebem a notícia, olha, todo o teu estoque de mercadorias foi incendiado ou se perdeu. Obviamente, a reação desses empresários que tinham uma atividade que para os judeus era ilícita, não era uma atividade legal, obviamente eles ficaram indignados e correram. Chegando lá, prestaram atenção no endemoniado que havia sido curado, até tomaram conhecimento de que aquela cura foi inclusive o fato dos seus porcos terem se suicidado. E eles não olharam para aquele endemoniado que havia sido curado e tampouco para o milagre espiritual, porque eles sequer tinham a fé. O prejuízo deles não foi decorrente da fé deles, o prejuízo dele deu em razão da fé de Jesus e daquele endemoniado que foi curado. Bom, então essa é a primeira diferenciação. Porque o tema, ele fala como os cristãos lidam com os prejuízos materiais causados pela fé. Eu entendo que pela minha fé. Obviamente, se é cristão, é a minha fé. Porque lá não eram cristãos que estavam tomando prejuízo. Então, não dá para a gente comparar a reação deles com a reação dos cristãos. Porém, por vezes o cristão age também como um gadareno. Quando ele exerce a sua fé, ele sofre um prejuízo decorrente da fé, ele quer atribuir a culpa a Jesus e ele então a sua fé se enfraquece. Agora, e aí nesse debate eu gostaria de amadurecer, né? Nós estamos apenas numa introdução. Acho que a primeira coisa é analisar se esse prejuízo é de fato decorrente da fé. Segundo, se for de fato decorrente da fé, como é que nós devemos reagir? E infelizmente, o mundo ideal de como devemos reagir não é o mundo real de como reagimos. E como nós devemos lidar com essas situações? A meu ver, o modelo de Cristo para enfrentar os prejuízos materiais decorrentes da fé é um modelo, mas por vezes nós, enquanto seres humanos, ainda estamos muito longe. Mas nós não podemos também tratar todo o prejuízo que sofremos, em razão de sermos crentes, por classificarmos como prejuízo decorrente da fé. Às vezes é um prejuízo decorrente de uma decisão errada, ou às vezes é um prejuízo até de uma imaturidade no ato de negociar. Essa semana eu ouvi uma pessoa que dizia, depois que eu me converti, parece que está dando tudo errado. Então isso é comum nós ouvirmos isso.
E há prejuízos, pastor, e eu como advogado, e não estou aqui advogando em causa própria, mas há prejuízos que são suportáveis, devem ser suportados. Há outros prejuízos que a justiça está aí, constituída por Deus, homologada, constituída por Deus, instituída pelos homens, mas que também deve, por vez, ser buscada, porque ela foi um instrumento que Deus deixou para a realização da justiça entre os homens também. Amém. Muito bem, esse foi o pastor Alcionei. Vamos ouvir agora o pastor Jonatas Rodrigues, que além de ministro da Igreja Maravilhas de Jesus, também é advogado, né? Verdade. Vamos lá, temos 2 advogados hoje para falar de prejuízo. Pastor Jonatas, como os cristãos lidam com os prejuízos materiais causados pela fé? Então, essa questão é muito complicada nos dias atuais, principalmente porque a igreja ela está sendo o foco, né, de um apontamento da própria sociedade de que os cristãos estão atrás de prosperidade material. Então é um tema muito delicado de fato. Mas, no meu ver, o cristão genuíno, ele jamais vai se abalar por prejuízos materiais. E no caso dos gadarenos, eu endosso as palavras do pastor Alcione, que diz que eles de fato não eram cristãos, eles não tinham nenhum conhecimento de quem era Jesus, e o que eles preocupados realmente com o seu trabalho, com o seu monopólio, que naquele período eles monopolizavam ali a criação de porcos, né? Porque os romanos consumiam muita carne de porco, então para eles era um negócio milionário, eles ficavam muito ricos, era um apogeu para eles aqueles porcos, a criação de porcos na cidade dos gadarenos. Então quando eles viram aquele prejuízo, para eles foi um abalo, eles tomaram um susto naquele momento. Então, a primeira reação deles foi detectar de onde veio, por que ocorreu o prejuízo. E quando disseram foi por causa de Jesus, que permitiu que os demônios entrassem nos porcos, eles ficaram ali revoltados, abalados e expulsaram a Cristo. Ou seja, não receberam a palavra. E o próprio Jesus, na parábola do semeador, ele fala sobre esse fato de que a semente da palavra, muitas vezes, ela é sufocada por causa do amor ao mundo e até ao dinheiro. Então, eles colocaram aquela primeira oportunidade de receber a palavra por causa do amor que eles tinham àquele patrimônio que seriam os seus porcos. E, de fato, era uma atividade ilícita. Então, espiritualmente falando, eu entendo que aqueles porcos, Jesus ele realizou a libertação não só naquele endemoniado, mas também ele estava ali, de certa forma, quebrando, dando início a quebrar ali aquela legalidade que existia, que aqueles porcos trazia maldição, de fato, sobre a vida deles. Porque a lei não permitia, ela proibia, era abominação para Deus o consumo da carne de porcos naquele momento. Então, mas os gadarenos não eram judeus. Não eram judeus, então, mas só que eles comercializavam ali a carne de porco e eles eram uma afronta para os judeus. Aquilo era uma afronta para os judeus, porque era ali limítrofe, né? Era bem ali próximo ao Mar da Galileia. Era uma afronta para eles aquele fato deles estarem ali vendendo porcos, vendendo os porcos. Então, Jesus permitiu que houvesse aquela situação justamente para iniciar um processo de transformação, e eles não aceitaram. Muito bem, esse foi o pastor Jonatas Rodrigues, da Igreja Maravilhas de Jesus, e você agora é que vai se posicionar. Né? Você vai lá para o nosso endereço eletrônico, que é o vejamsó.com.br. Lá você vai encontrar uma enquete com a seguinte pergunta. Uma pergunta bem pessoal. Você lidaria bem se sua fé lhe causasse prejuízo? Ou seja, você ficaria bem, você não se importaria se a sua fé, por acaso, trouxesse prejuízo a você, né? Se lhe causasse prejuízo? Primeira resposta, sim. Lidaria bem, na boa. Meu reino não é desse mundo, aqui não é meu lar, um viajante sou, meu lar é lá no céu. Jesus já preparou. A segunda resposta, não, eu não vou lidar bem como? Prejuízo. Quem é que lida bem com prejuízo? Só se o cara for doente, né? Se ele não for normal. Prejuízo, a palavra implica em sofrimento. Então ninguém vai lidar bem com prejuízo. Terceira resposta, essa é covardia, né? Como assim não sei? Né? Tem que saber. Né? Mas tá bom, vai. Respondeu, você vai concorrer a esse livro aqui, para qual eu mostro? 3, então tá aqui. Né?
A Jornada de Israel. Esse é um presente que o Vejam Só vai mandar para você se você participar do programa de hoje e for sorteado. Esse livro aqui é um comentário do Pentateuco, mas com uma aplicação. Ele pega a jornada, a criação do povo de Deus, né, e as suas primeiras experiências na Terra Prometida, e faz um paralelo com a vida cristã, né? As fases que Israel passou correspondem a fases da vida cristã. É um livro interessante, tá? Vamos sortear ele aqui. Para concorrer, você tem que votar na enquete, cujo endereço, né, é o vejamsó.com.br. Muito bem. Deixa eu... mas espera aí, eu tenho que falar da grade, né? Senão depois dá confusão. Esse presente é um presente da Academia Teológica da Graça de Deus, que patrocina o programa. E nós estamos já no mês de fevereiro. Você está dormindo no ponto. Já tinha que ter feito a sua matrícula para o curso bíblico que começa agora, esse mês, né, em todas as filiais da grade. São mais de 600. E elas todas estão aguardando o seu contato. Pega o telefone, depois do carnaval, você telefona e fala com o pessoal lá da grade, tá? 0 operadora 11 3115 0819 315 0819 em São Paulo. Mas não deixa de ligar para fazer a sua matrícula, porque logo depois do carnaval começam as aulas. E aí você tem que saber qual que é a unidade mais perto da sua casa, no Brasil inteiro, e quais cursos tem ali. Porque além do curso bíblico, que está em todo lugar, há vários outros cursos que a grade oferece também. Tá bom? Vamos lá. Pastor Jonatas, já que o senhor falou menos, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Tanto o irmão quanto o pastor Elcionei frisaram muito que os gerazenos, né, não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus, não eram cristãos e tal. Tudo bem. Eles não conheciam Jesus, mas eles viram o resultado do milagre de Jesus. Então, o fato deles não conhecerem Jesus não explica a reação deles. Eles conheciam o endemoniado e viram o endemoniado bem. As pessoas não valorizam as bênçãos espirituais, só se concentram nos prejuízos materiais? Nesse caso, foi o que ocorreu. Para eles... como diz o ditado, a pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ou seja, esse endemoniado para nós não faz diferença se ele for liberto ou não. Para eles, naquele momento, o que interessava para eles era o lucro, né? Aquele lucro que eles visavam com a criação dos seus porcos, né? E aqueles porcos custavam caro para eles, era uma fortuna. Então, quando eles viram o gadareno ali liberto, óbvio que eles reconheceram, viram que ele era uma pessoa que tinha aquela condição anterior que ninguém podia nem passar naquele local, poderia ser agredido ou até morto. Mas quando eles viram o prejuízo, eles pesaram na balança e eles perceberam, puxa, mas a gente saiu na cabeça deles mais perdendo do que ganhando, entendeu? Porque os nossos porcos foram precipitados, morreram. Então, naquele momento, como eu disse na explanação inicial, eles sufocaram, né, aquela palavra que seria, que Jesus é o verbo de Deus, o verbo vivo de Deus, que estava chegando ali naquela cidade para trazer vida, transformação, eles já sufocaram logo no início e não permitiram a entrada de Cristo ali, a permanência de Cristo ali. Até por questões, eu entendo, espirituais. Na minha opinião, existe ali na cidade de Gadara uma opressão maligna muito grande. Então houve oposição. Na minha visão, até quando Cristo estava atravessando para lá, já houve oposição do próprio mar. A palavra de Deus, ela deixa claro que no episódio, quando Cristo teve que acalmar o mar, determinou, mar, aquieta-te, porque houve ali uma oposição, eu entendo, uma oposição espiritual. E quando Cristo chegou do outro lado, diz a palavra, já foi recebido pelos endemoniados de Gadareno. Então, ou seja, existia uma força espiritual muito terrível que não estava querendo que Cristo chegasse até lá aos Gadarenos. Então, quando Jesus chegou, aquela oposição, ela ficou mais renhida, foi uma batalha espiritual. E Jesus, ele não perdeu essa batalha, de forma alguma, pelo contrário, ele plantou uma semente
que foi o próprio endemoniado gadareno que pediu para ir com ele. Senhor, deixa eu ir com o Senhor, porque ele percebeu a situação e falou, puxa vida, aqui ninguém me quer, ninguém gosta de mim nesse lugar, porque eu fui liberto e agora, em vez de eles ficarem felizes, eles não estão nem aí. Sinônimo de prejuízo para esse para povo. ele, puxa vida, a minha libertação da minha alma, né, a Bíblia fala, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas naquele momento, para eles, a alma não é nada, o que interessava eram os seus porcos. Então, o que eles fizeram? Expulsaram a Cristo. E o ex-endemoniado, né, que foi liberto por Cristo, ele queria ir junto. Mas Jesus, não, fique, vai e testemunhe. E há até estudos que dizem que ele foi o primeiro missionário na Jordânia, né, esse ex-endemoniado. Então, eu acredito que através dele muitas vidas foram salvas. Entendeu? A semente foi lançada. Então, o objetivo foi alcançado. Jesus, sendo o Senhor, o Espírito de Deus, já havia ali cumprido a sua missão. Por isso, Jesus permitiu, né, se retirou. Tá bom. No próximo bloco, a gente vai tratar de várias coisas ligadas ao tema e tem novidades para você muito legais. Não vai embora, não. Tá aí curtindo o novo cenário do Vejam Só, né? E não é só isso que é novo, não. Olha só que bênção que a gente tem aqui. Você vai participar do debate, não apenas mandando a sua mensagem, mas gravando em áudio pelo WhatsApp. Olha lá. Você vai mandar para o 0 operadora 11 97590 7864 97590 7864. Você vai gravar uma mensagem de áudio sobre o tema, curtinha, tem que se identificar, dizer quem você é e de onde você fala, como a gente faz aqui nas mensagens lidas, né? E pronto, a gente vai pôr no ar a sua opinião. Só tem um segredinho aí, né? O tema, se for o tema do dia que você estiver gravando, você pode gravar dos dias seguintes, tudo bem. Mas se for o tema do dia, preste atenção, a gravação acontece às 5 horas da tarde. Então você tem que mandar o áudio do dia até às 4, no máximo, tá? Para que o João tenha tempo de selecionar e colocar para a gente ouvir aí a sua opinião. Então, tá aí, essa é uma das novidades que a gente tem. Tem novidade também no blog, né? No ebercocarelli.blogspot.com.br. Para lá, ebercocarelli.blogspot.com.br. Sermões novos. Esse aí, o último, foi Catálogo para Vender Deus. O apóstolo Pedro disse que a gente tem que estar preparado. Bom, você vai ouvir lá, depois você vê, né? Catálogo para Vender Deus. Tem também algumas músicas inéditas compostas aí por um telespectador, né, o Michel Streck, que é lá de Cachoeiro Itapimirim, no Espírito Santo, e várias outras coisas novas também, tá? Consulta, posta o seu comentário, eu vou ter prazer em ver. E agora é a tua vez de aparecer aqui no Vejam Só. É o quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Se você ainda não fez sua foto, faça, tá? Vai ter presente para você no fim do semestre. A primeira foto de hoje vem de Paranavaí, lá no Paraná. É o Alessandro Merlin da Silva, ou Merlin da Silva, né? Valeu, Alessandro. Obrigado e um abraço aí ao povo do Paraná. De Santana, na Bahia, o Alexandro Santos, né? Lá de Feira, beleza. De São Paulo, capital, a Brenda, o Joaquim, Christian, Richard e Elaine, né? Então vamos lá, a Brenda, o Joaquim, Christian, Richard e Elaine, né? Maravilha, que pessoal bacana, todos eles assistindo ao Vejam Só, inclusive a Brenda, né? Tudo bem, se a Brenda tiver, o Joaquim não tem problema nenhum, pode assistir, mas sozinha não, tá? A outra foto vem de São Caetano do Sul, Camila e Elvis, né? Olha que casal bonito, né? Que foto bonita também. A Camila e o Elvis são de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Lá das Minas Gerais, a Flávia e a Elza, mãe e filha, né? A Flávia Nelita e a Elza Nelita são de Contagem, nas Minas Gerais. E a última foto é lá da Bahia, Ubatã, a Graziela Lopes Salles. Aí, Grazi, Deus te abençoe. Eu não sei onde fica Ubatã na Bahia, mas um dia eu vou conhecer, tá?
Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Deus mande bênçãos para a sua região aí. E você já fez sua foto? Faça e poste lá, ó, facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Vamos lá. Tem mais novidade, depois eu conto para vocês. Vamos voltar para a discussão do tema, né? Nós estamos aqui com o pastor Alcionei Miranda. Pastor, ninguém gosta de sofrer prejuízo, mas o senhor consegue pensar em prejuízos legítimos, causados de forma legítima da fé? Suportáveis. Eu consigo dizer para você casos suportáveis e casos não suportáveis, tá? Então, eu vou partir, só para um adendo antes, aquilo que os gadarenos, a forma como os gadarenos agiram diante das percas materiais é a forma típica como quem não conhece a Deus age. Então, não dá para se esperar nada diferente. A gente espera algo diferente de quem é cristão, né? A forma como lida com os seus prejuízos. Pois bem, aí, experiência pastoral e como advogado, a gente tem várias situações. Eu vou dar alguns exemplos. Acidente de trânsito, por exemplo. Eu já tive alguns casos que eu tratei. A pessoa ele era crente, um cantor evangélico, mas muito humilde, e ele estava indo para a igreja. Quando estava voltando, um caminhão fechou ele na rodovia, ele capotou o carro na Regis Bittencourt e acabou dando perca total no carro. Parou o caminhão, aquela coisa toda, boletim de ocorrência. Ele entrou em contato com a empresa do caminhão e eles disseram, não, nós não vamos pagar, porque você que entrou na frente. Ele disse, não, mas o caminhão que me fechou. Enfim, não pagaram. Ele me procurou. Pastor, o que é que eu faço? Eu tentei a via da conciliação, só que minha consciência está pesada, eu acho que eu não devo processar, mas não dá para eu suportar, era o único carrinho que eu tinha, como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu não faço? E ele estava diante de um prejuízo material quase que insuportável, porque ele usava o carro, inclusive, para trabalhar, para ganhar o pouco recurso que ele tinha, e simplesmente alguns cristãos dizem, não, você não pode processar, tem que entregar na mão de Deus. Entrega na mão de Deus e confia. E eu disse para ele, olha, desculpe, estou agora lhe falando como um advogado e pastor, tá? Esse prejuízo, primeiro, quem lhe causou um prejuízo não é cristão. Segundo, você fez o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Antes de buscar a justiça, vamos tentar um acordo, vamos chamar, cada um suporta um pouco do prejuízo e vamos resolver essa pendência. Eles te deram a mínima, não te deram atenção. Então, desculpe, a sua consciência tem que estar muito tranquila para buscar a justiça dos homens, para buscar a reparação desse valor. Entramos com o processo e já teve resultado nesse processo. Em contrapartida, em um outro caso, um pastor, amigo meu, voltando do culto, de uma reunião de obreiros, eu estava com ele nessa reunião, ele está voltando um Fusca, ele dirigindo um Fusca, pega e entra com tudo na lateral, e bate na lateral do carro dele. Havia um encontro de Fuscas na cidade de Embu. Mas o Fusca dele era muito, muito velhinho, não valia 5 mil reais. E esse pastor, ele estava com uma Hilux, um carro de um valor razoável. O para-choque do Fusca arrebentou a lateral e rasgou o pneu da Hilux, que é um pneu de mais de R$1.000. E fora o prejuízo da lataria e tal. Ele, imediatamente, como eu sou advogado, conheci ele me ligou. O senhor Ney, tem como você dar um pulinho aqui? Porque aconteceu? Eu cheguei lá, todo mundo meio desesperado e tal. Eu analisei, chamei o rapaz, peguei o documento dele, aguardamos a polícia chegar e tal. Como não houve vítima, não precisaria nem fazer um boletim de ocorrência. Eu peguei o documento e falei, olha, chamei os dois para ele. Diante do caso aqui, a dinâmica do acidente, a culpa, veja, ele já havia passado e pegou na lateral. Então, pela dinâmica do acidente, como não havia farol, você causou prejuízo, você foi culpado pelo prejuízo. Então, o pastor pode pleitear, você pode fazer um acordo de pagamento do prejuízo, que deve beirar próximo de 3, 4 mil reais, 5 mil, não mais que isso. Ou, se você não fizer isso, o pastor tem o direito de buscar na justiça a reparação do dano. O pastor me interrompeu e falou, senhor Ney, só um minutinho. Ele falou, olha, o pastor aproveitou aquele momento. Olha, qual é o seu nome? Seu nome? Diante do que aconteceu, eu não vou pedir para você, eu não quero dinheiro seu. Eu estou vendo que você é um rapaz humilde, com um carro humilde. Eu só vou te pedir uma coisa, você me permite fazer uma oração por você? Eles meio espantados assim, peraí, eu bato no carro do cara, causo um prejuízo para ele. Ele quer orar por mim? Ele quer orar por mim? E ali no meio da rua, nós intercedemos por ele. Oramos eram 3 rapazes que estavam ali, oramos por ele, e ele falou, não, isso aqui...
Porque, veja, esse prejuízo é suportável. Diante da realidade, diante da situação. O outro prejuízo não era suportável. E as pessoas não podem ter uma consciência pesada diante de um prejuízo não suportável de buscar o seu direito também através da justiça dos homens. Então, cada caso é um caso e não existe um padrão para todos. Eu tive um caso na minha igreja, uma irmã que aceitou a Cristo, uma mulher que aceitou a Cristo, ela casou com um rapaz que veio das drogas e se converteu, veio de uma clínica de recuperação, casaram. Após um tempo, ele se afastou do evangelho e começou com ela. Um dia ela chegou na igreja com o olho roxo. Veio falar comigo. Eu já tinha ido fazer visita, que ela já havia me dito que ele a agredia e tal. Ela chegou na igreja com o olho roxo. Pastor, o que eu faço? Eu falei, irmã, eu como pastor, eu vou lhe dar uma palavra. Como pastor e advogado. Se você quiser, vá no meu escritório na segunda-feira que eu entro com uma ação de separação de corpos e proponho o divórcio. Não dá. Eu vou dizer para essa irmã, continue suportando esse prejuízo moral e físico. Não, fica lá. Você tem que suportar o prejuízo porque você é crente. Não posso. Eu tenho que ter responsabilidade. Aí eu fui até a casa dele, um dia lá, eu mandei um advogado do meu escritório, foi lá e literalmente convenceu ele a sair de casa. Ele saiu de casa, nós fizemos o divórcio e ela está livre, leve, contente, servindo a Deus até hoje, divorciada, mas está lá servindo a Deus com alegria. Agora, veja, é um prejuízo decorrente da sua fé que está ali, porque ela agora está indo na igreja todo dia, ele agora não queria mais na igreja. Eu vou dizer para ela, não. Você está suportando o prejuízo da fé? Agora você tem que suportar, porque essa é a tua cruz, você tem que carregar? Não posso. Eu acho que cada caso é um caso. O senhor concorda, pastor? Concordo. A pessoa não pode sofrer algo injusto, né, uma injustiça, e ficar calado. Ela tem que também se defender. Tudo tem um limite. O próprio apóstolo Paulo, ele certa vez, quando estava sendo punido injustamente, ele usou a sua cidadania romana. Opa, sou cidadão romano. Vocês me puniram e agora querem me soltar. Me açoitaram, me acorrentaram e agora querem me soltar assim. Não, vamos para a justiça. Vocês vão ter que agora responder pelos seus atos. Então, tudo tem um limite. Né? Cada caso é um caso. Agora, certos prejuízos decorrentes da fé, eu entendo, muitas vezes são suportáveis. Por quê? Porque você tem um propósito naquilo. O próprio apóstolo Paulo, ele teve um prejuízo, se for analisar, assim que talvez muitas pessoas não suportariam, porque ele toda a sua posição, aquele status que ele possuía, por amor de Cristo. Ou seja, ele considerou, a Bíblia fala que ele considerou tudo como esterco por causa de Cristo. Então, nesse sentido, eu entendo um prejuízo foi por causa da sua fé, porque ele creu no chamado, ele obedeceu o chamado, então ele perdeu praticamente tudo. E nós vemos muitos casos de homens de Deus que perdem, muitas vezes, uma posição, um emprego, um salário, porque ele tinha uma atividade que não era compatível com o cristianismo e ele terminou abandonando aquela atividade para servir a Cristo. Então, eu acredito que a fé, de fato, a fé nunca vai lhe trazer prejuízo. Pelo contrário, aquilo que parece ser prejuízo aos olhos do mundo, aos olhos dos homens naturais, muitas vezes é lucro para o cristão que está em busca da vida eterna, em busca de fazer a vontade de Deus. Então, nesse sentido, eu acredito que a fé, ela não vai lhe trazer prejuízo, porque você está servindo a Deus, entendeu? Então, quando ocorre um prejuízo e a pessoa percebe é um prejuízo injusto, aí sim, a pessoa vai lá buscar um ressarcimento, como foi os exemplos que o pastor citou. Mas Jesus não falou que tinha que virar outra face, caminhar a segunda milha, deixar a capa para quem pediu o vestido? Sim. Veja, virar outra face. Nesse caso, um ímpio, uma pessoa que não conhece a Cristo, diante de um acidente de trânsito, onde a pessoa está errada, bate na sua lateral, causa um prejuízo de R$5.000, e você diz para ele, eu só quero orar por você, não é virar outra face, pastor? Isso é. Então pronto. Então, ele fez isso. O que vocês estão defendendo aqui? Eu estou falando que há casos que você... Agora veja, há casos que você tem que virar outra face, mas há casos que você tem que fazer como Paulo. Foge porque eles estão querendo te matar. Meu amigo, desce num... Foge à noite, se esconde debaixo da cama, faz qualquer coisa. Então, eu quero me matar? Não, pode me matar, porque eu vou dar outra face. Não. Há casos e casos, há prejuízos e prejuízos. Então, mas vamos falar de prejuízo material, que não é questão de salvar a própria pele, né? Alguém vem e te causa um prejuízo muito grande e
sabendo que você é cristão, você não vai reagir. Vamos imaginar o seguinte. Uma pessoa que tinha um negócio, tinha um ponto de venda de drogas. Mas aí... Certo? Ele vai passar fome mesmo, se ele não arrumar outra atividade. E ele estava muito bem de vida. Muito bem de vida. Aí ele se converte. Aí é incompatível. Mas no Rio de Janeiro estão dando jeito lá. Acho que em São Paulo também. Né? Aí é um extremo absurdo, né? Não está acontecendo isso? Eu sou dono da boca, eu sou fumo, me converto. Aí não. Vamos fazer o seguinte, Deus, é o seguinte, vamos dar um jeitinho, eu vou ficar com a boca um tempinho. Não, aí não dá. Aí é absolutamente incompatível. Então, é um prejuízo. Ou o sujeito aceita esse prejuízo de perder o controle da boca, ou ele não vai conseguir demonstrar a Cristo, de fato, a intenção em mudar de vida. Tem que abandonar a boca, não tem como. Tem que abandonar, totalmente. É inadmissível. A mulher que era prostituta e vivia da venda do seu corpo. Agora aceita Cristo. Dá para conciliar essas duas atividades? Não. São inconciliáveis. Então ela vai ganhar menos como assistente administrativa, como recepcionista, como doméstica. Então ou ela vai, mas não tem como, é incompatível. Então eu vou colocar aqui um caso, eu peguei um bem exagerado, mas eu vou pegar agora um caso concreto, só não vou dar o nome aos bois, porque... Amigo de pastor se torna ilustração, não tem jeito. Ela não é minha amiga, mas enfim. É um caso até comum de pessoas que tiveram uma vida artística muito bem sucedida no mundo, ganhavam muito bem e ao virem para a fé acabam tendo um decréscimo extremamente agudo na renda, porque vão cantar só em igreja, vão participar de evento evangélico, né? Principalmente se for um cantor ou uma cantora popular, não de música muito sofisticada, então música popular tem aquela apelação toda, né? Uma dessas pessoas passou por aqui uns anos atrás e falou assim, eu tenho que cobrar um cachê muito alto da igreja mesmo, porque o meu condomínio é R$5.000, e aí, como é que faço? Né? Então, como é que é? Ou na minha visão, ou ela se adapta à nova realidade financeira, de às vezes até trabalhar no meio evangélico, oferindo recursos no meio evangélico, mas de forma lícita, moral, né? Para se manter, talvez isso não lhe possibilite adquirir os mesmos ganhos. Exatamente. Mas ela tem que, na minha concepção, ela tem que se adequar à nova realidade. Mas e é um prejuízo, sim, certo? Mas Causado pela fé. Sim, mas e ela deve se adaptar à nova realidade. Talvez essa mudança não deva ser drástica, imediata. Às vezes você precisa também de um período de transição. Sim. Mas ela tem que ter a consciência, e eu vou dizer mais. O próprio Espírito Santo vai impulsionar, se ela teve um encontro real com Cristo, o próprio Espírito Santo vai impulsioná-la a mudar da atividade e se adaptar à nova realidade financeira. Até porque aquela atividade para ela vai perder o sentido. Ela vai perder o prazer de fazer aquilo. Vai perder o prazer, porque imagine um cantor que ele canta certas músicas que tem um apelo sexual, né? A maioria tem um apelo sexual. As músicas que atraem, né, a observação do mundo, a grande maioria. Então, como um cristão vai continuar cantando aquilo que ele não acredita mais, aquilo que ele depois vai pregar contra? É impossível, não tem como. É o caso do traficante que o senhor... Como que ele vai continuar vendendo drogas, sendo que ele está pregando contra aquilo? Então, isso é uma hipocrisia. Então, é melhor continuar fazendo o que ele faz e não querer servir a Cristo. É totalmente compatível. Então, é decisão. A palavra de Deus fala, sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, é a decisão dele. Você serve a Cristo ou você serve ao mundo? Eu sei, pastor, mas pera. Vocês estão indo muito na linha do deveria ser assim. Na experiência de vocês, no mundo real, acontece assim? Eu vou dizer como eu reagiria e o que eu tenho visto. Um traficante chega para mim e me conta uma situação dessa. Doutor, eu estou todo enrolado, e é o seguinte, pastor, se eu largar agora, eu estou cheio de dívida com os caras e os caras vão me matar e tal. O que eu diria para ele? Eu só te peço uma coisa, eu diria para ele. Para você sair da boca, vender a boca? Não, eu só vou te pedir uma coisa. Frequente habitualmente a igreja. Sabe por quê? O próprio Deus vai te dar a sabedoria para você sair dessa enrascada. Porque eu não aceito aquela coisa da imposição. Você tem que... Sabe por quê? O cara sai de um problema e cria outro. Sai de um problema e cria outro.
Quando a pessoa entrega de fato a sua vida a Cristo, ela está diante de um problema. Deus, agora, como é que eu faço? O próprio Espírito Santo vai dar o discernimento, a orientação e sabedoria. Eu vou dar um testemunho meu. Eu, quando aceitei a Cristo com 15 anos, dia 13 de agosto de 92, eu tinha uma loja de eletrônicos e vendia muitos produtos piratas, falsificados. Aceitei a Cristo, ainda jovem, tal, com 15 anos, tinha minha loja, já morava com a minha esposa, nós éramos amigados. Quando eu fui para a igreja, foi um inferno a minha vida. Porque todo mundo, você tem que casar e eu não podia casar, porque eu com 15 anos, você podia casar com 18, homem. E você tem que casar e eu não posso casar. Não, e você tem que sair dessa loja, porque você tem que acabar com isso. Só que é o seguinte, eu saí da casa dos meus pais com 15 anos para assumir uma mulher, com 16 eu já era pai de um filho, com 18 eu já tinha 2 filhos, e agora chega o pastor e diz, ó, você tem que abandonar tudo. Eu tenho que ter responsabilidade, eu tinha minha esposa para alimentar, que ela nunca trabalhou fora, eu não tinha outra profissão, eu tinha 8ª série. Como é que eu agora vou... Rapaz, foi um inferno. E eu, no meu coração, Deus, me tira dessa situação. Eu chorava aos pés de Jesus, me tira dessa situação. Com 22 anos eu consegui entrar na faculdade de Direito. Com 27 eu me tornei advogado e vendi as lojas. Poxa, mas Alcionei, você ficou dos 15 aos 27? Deus sabia do meu coração e da minha angústia. Com 18 anos eu pude resolver um problema, que era o casamento. Com 18 anos eu resolvi o problema do casamento. Casei. Agora eu só consegui resolver a questão da estabilidade da vida profissional com 27. E eu, na época, sentia a presença de Deus, adorava a Deus, ia, chorava, tal, mas eu sentia que aquilo me pesava na consciência. Eu tinha que ter responsabilidade com a minha esposa. Eu tinha que ter responsabilidade com os meus filhos. E pastor na minha, colando na minha orelha. Então, eu acho que tem que ter... Nem por isso você saiu da igreja? Lógico que não, nunca saí. Mas foi uma transição difícil, mas eu me vi liberto daquela situação que me acusava. Deu para entender? Deu. Que é uma coisa simples. Como é que o senhor vê isso, se sentir acusado. Acabou. Né? Então, a questão é muito pessoal. No caso do pastor, ele teve uma estratégia. Mas o conselho do pastor é sempre orientar a pessoa para aquilo que é correto. Ele sempre vai falar, filho, procura uma saída. Sempre há uma saída. Sempre. Sempre vai existir uma saída. Por mais que a pessoa ache, olha, mas essa atividade que eu estou fazendo, se eu perder agora, eu vou ter um prejuízo terrível. Peça a Deus, Deus deu saída, Deus não deu uma estratégia, Deus dá direção para a pessoa, ela se libertar daquela situação. O que ela não pode fazer é se acomodar, tudo certo, está tudo legal, eu vou ficar aqui e não vou mudar. Ela não quer mudar, ela quer continuar do jeito que ela está. Isso não vai prosperar. Eu vi um testemunho muito bonito daquele ex-cantor dos Raimundos, Rodolfo, eu acho um testemunho muito lindo dele. Porque era uma pessoa Rodolfo que tinha, Abrantes. ele tinha muita fama, né, sucesso, dinheiro, ele abandonou tudo. E ele mesmo disse, olha, evangelho, o mundo não aceita o evangelho. Para o mundo é loucura, ele fala. É porque o evangelho é perder para ganhar, né? Mas são poucos do mundo artístico que assumem um prejuízo desse tamanho. São poucos. Uma vez eu entrevistei a Mara Maravilha na rádio, muitos anos atrás, e eu perguntei para ela assim, qual foi o seu primeiro choque com a fé? Logo depois da conversão. Qual foi o seu primeiro choque com a fé? A resposta dela me surpreendeu. Eu achei que era coisa financeira. Não. Ela falou assim, foi no primeiro culto que eu fui cantar. Ué, você estava num culto? Que choque foi? Eu terminei de cantar, o povo aplaudiu e eu sabia que as palmas não eram para mim. Poxa! Foi sincera. Não, e aquilo calou fundo, porque, quer dizer, o artista se alimenta do aplauso. Isso, o ego dele precisa daquilo. Ele tá ali, é isso mesmo. E ela viu que não era para ela o aplauso, ela sentiu que era para Jesus. Do aplauso. Foi o choque que ela sentiu. Olha só. Tá vendo? Então, essa questão do prejuízo, não dá pra gente... Eu tenho muito medo dos extremistas radicais, porque eu fui vítima desses extremistas radicais que queriam que eu fizesse um monte de bobagem. Não. E eu tinha que ter responsabilidade com as minhas coisas. Não era assim. Eu não podia... Vou mandar minha esposa... Eu peguei minha esposa, que ela trabalhava de doméstica na casa de uma prima. Eu falei, vamos morar junto, tal. Daqui a pouco, 9 meses depois, ela engravidou. 1 ano e pouco depois, eu já tinha um filho. Agora, eu aceitei a fé e agora você volta para casa da sua prima, porque eu sou um moleque. Não. Então eu tenho que vender tudo e vou fazer o que da vida? Eu não sabia fazer nada? Não. Responsabilidade. Tá. Se é o traficante, se é a prostituta, existem casos extremos e Deus vai dar sabedoria. Vamos pegar mais um exemplo. Quanto tempo eu tenho nesse bloco ainda? Só 3? Então eu vou pôr aqui, no próximo bloco a gente discute. Vamos lá. Uma profissão em alta no Brasil, ser lobista, certo?
lobista. Eu sou um lobista. O que eu faço? Eu faço intermediação entre políticos e construtoras, tá? E ganho uma nota preta. Muito bem. Aí eu, assistindo Vejam Só, eu me converto. Né? O pastor Jonas, com esse jeitinho dele lá e tal. Vou no domingo na Maravilhas de Jesus, né? E acabo aceitando o Senhor Jesus. Aí eu posso continuar sendo lobista? Bom, até posso, mas os esquemas vão poder continuar? Como é que vai ser minha vida dali para frente? E próximo bloco. Muito bem, de volta com o programa Vejam Só, de casa nova, cenário novo, né? Mas aí com o mesmo carinho, o mesmo amor por você, querendo a sua participação. Sabe qual é a outra novidade que o Vejam Só vai colocar no ar? É o Vejam Só Que Coisa. Você vai gravar um vídeo curtinho de algo muito estrambólico, muito interessante, o que cabe no Vejam Só Que Coisa. E vai postar no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Esse é o endereço onde você vai postar esse vídeo para o quadro. Nós vamos ter alguns dias da semana, nós vamos ter esse quadro. Vejam Só Que Coisa. Então, algo que aconteceu aí na sua igreja, na sua família, ou na sua vizinhança, na sua cidade, enfim. Manda lá, a gente vai julgar aqui e, sendo possível, a gente põe no ar, tá bom? No Vejam Só Que Coisa. Posta no facebook.com/programa Vejam Só. E por falar no Vejam Só Que Coisa, como é que faz? O lobista se converteu lá na sua igreja. E o dízimo era alto, né? Já vai falar disso. Gigante o negócio aqui. O primeiro mês o dízimo já foi alto. Então, Reverendo Heber, a nossa missão nessa terra é pregar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Se o camarada me fala, pastor, eu estou tendo um lucro lá, mas é um lucro desonesto. Ele me disse isso. Como que eu vou dizer para ele, não, continua, não tem problema nenhum. Será que eu estou dando para ele? Não estarei. O que eu tenho que orientar ele é ele ser honesto, viver de forma digna e honesta. Então o que acontece? Eu tenho o exemplo do empresário na igreja, e ele me disse isso, eu não vou citar o nome dele por questão ética, mas ele me disse, pastor, olha, às vezes eu passo umas dificuldades, porque ele tem transportadora, e tem certos lugares que ele vai fazer transporte, e o camarada fala, ó, fulano, eu vou te pôr aqui no esquema, mas você vai ter que fazer isso aqui, tal, e é desonesto. E o que o senhor faz? Eu saio, pastor, eu saio fora, e Deus me honra, pastor, Deus me honra. Deus abre outra porta, em outro lugar, e eu consigo trabalhar. Falei, glória a Deus, então, pela sua vida e pelo seu testemunho. Eu vou citar aqui um exemplo muito clássico que a palavra de Deus traz sobre alguém que agiu assim, e foi muito bem-aventurado, é o caso de Moisés. Olha aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 24 diante, olha que fala, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Ou seja, o cristão, quando ele entra na casa de Deus, ali começa um processo de transformação. É metanoia, né, que vem do grego, ou seja, a mudança radical de mente, de caráter, de pensamento. Ele vai ter que ser transformado de glória em glória à semelhança de Cristo. Esse é o objetivo. Então tá bom. Então vamos lá, vamos continuar no exemplo. Sou eu o lobista, né, tenho um padrão de vida bastante alto, aí eu me converto na sua igreja e aceito o seu conselho, então os meus negócios desabam, e o meu ganho vai lá para baixo, meu padrão de vida vai ficar bastante prejudicado, e isso vai causar revolta nos meus filhos adolescentes contra o Evangelho e contra Jesus. E o senhor vai pedir cesta básica na igreja, para assistência social. Também. Né? E aí, esse escândalo à fé, não é... O rapaz, o meu filho adolescente, minha filha adolescente, que tinha lá todo aquele glamour de vida,
vão ter que ralar agora, estudar a escola pública e tal, papapá, eles vão ficar bravos. Quer falar? Eu acho que aí é o seguinte, se eu, como pastor de igreja, me deparo com uma situação como essa, o conselho que eu daria, rapaz, você sabe que você está agindo errado, não sabe? Sei. Então é o seguinte, você crê que Deus ele pode te dar estratégia e sabedoria para conseguir algo que te tire dessa situação e te mantenha com o necessário para viver com dignidade? Eu desafiaria a fé dele. Você crê? Creio. Eu creio. Então, meu irmão, comece a procurar, engravide desta nova atividade. Já vá fazer um enxoval, casse uma outra atividade, porque você não pode se acostumar e se acomodar com a situação que você está vivendo. Então eu desafiaria ele a buscar uma nova oportunidade. Agora, eu não falaria para ele, saia imediatamente que Deus vai. Não, eu faria o contrário. Eu te desafio a buscar uma nova alternativa para a tua vida e Deus vai te honrar, porque Ele está vendo o teu coração e a tua vontade. Agora, não se acomode. A minha orientação iria nessa direção. E se ele é um lobista, é uma pessoa inteligente. Certamente. Ele tem seus contatos, influência, ele tem seus contatos. Mas no mundo completamente hostil é o da fé. Sim. Mas ele pode, inclusive, montar uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria. Claro. Eu creio que Deus dá sabedoria e estratégia para a pessoa fazer muitas coisas. Muitas coisas, né? Deus, ele dá sabedoria. O apóstolo Paulo, você tem, gente. O quê? O apóstolo Paulo. Foi fazer tempo. Não, mas aí que tá, o nível de vida de Paulo é assim, se eu tenho muito, estou bem, se eu não tenho nada, eu estou bem. Sei passar por necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as então coisas. É fácil eu dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando está tudo legal, minha conta bancária está boa, tem uma casa boa, um carro bom, aí é fácil. Mas ele disse nas situações de penúria também, das dificuldades. Então o cristão, temos que ser realistas com o que a palavra de Deus nos ensina. O cristão ele não vai deixar de ser cristão porque ele está passando necessidade. O verdadeiro cristão não. Eu lembro de um outro testemunho muito lindo também, que é o do Matos Nascimento, um cantor evangélico que nós conhecemos, e o testemunho dele é forte, porque ele mudou totalmente. Que perdeu muito em razão da fé. Exatamente. Ele teve uma decisão drástica de sair, que eu não aconselharia ele a fazer o que fez, talvez eu aconselharia ele de uma forma diferente, mas ele, inspirado por Deus, eu acho que para cada trata de uma forma, certo? Deus dá o direcionamento, Deus deu a ele aquele direcionamento, Deus o honrou. Agora, nós enquanto pastores e as pessoas que nos assistem, elas têm que entender que não existe um padrão para todos. Agora do dia... Não, eu conheço casos em que a pessoa gradativamente foi migrando e foi mudando, até porque o novo nascimento, veja, quando eu falo novo nascimento, estou com 30 e poucos anos, nascer de novo. Não adianta eu querer que a pessoa do dia para a noite seja já uma pessoa madura de 30 anos de novo. Não. Ele vai começar lá com 1, 2, ele tem que ser um adolescente, começar a conhecer as coisas da fé, começar a conhecer a Deus. E o próprio Deus vai transformando de dentro para fora, de tal forma que ele vai ter a consciência do que deve e não fazer, do que está sendo ali admitido por Deus na vida dele e aquilo que está sendo reprovado por Deus na vida dele. Então, não precisa ninguém de fora, você tem que ser... Porque esse é o grande problema pessoal, né? dos cristãos. É aquela coisa que você vem e impõe. Não. E não há uma conscientização interna da necessidade. Você faz porque é obrigado, porque sente a necessidade. Muito bem, o nosso repórter, né, perguntou ou entrevistou pessoas com o tema de hoje. Vejam só. Como é que você observa se o crente está preparado para lidar com prejuízos financeiros, materiais causados pela fé? Eu acho que depende da visão de cada um, né? Tem muitas pessoas que levam prejuízo, sim, quando se trata referente à perda, né? Dinheiro. Tem muitas igrejas hoje que pedem muito, e tem uns também que, referente a prejuízo de quando tem um bar, ele é isso, perde, tem que ser nova vida, né? Eu acredito que são poucos, viu, que vão mesmo pela fé, e eu acredito que esses poucos são aqueles verdadeiros mesmos, né? Infelizmente existe aqueles que se corrompem, né? Acredita que do fato de Deus demorar a responder as suas orações, ele acaba se corrompendo. Mas eu acredito sim que existe sim. São os poucos, mas eu acredito sim que hoje são aqueles verdadeiros. Então, para mim, isso aí é de cada um, né? Vai da sua fé, né? O tamanho da sua fé, né? Você está disposto a sacrificar seu ganha-pão pela sua fé. Então, se você é uma pessoa que você acha que a sua fé é tão grande assim, que você pode sacrificar o seu ganha-pão para você servir a um Deus, a um propósito maior, então
Isso aí vai de cada um, né? Eu acho que sim, né? Dependendo da fé dele, se ele quiser mesmo servir Deus realmente, ele vai fechar, né? Isso aí, do que ele estava fazendo. Eu acho que sim, porque a palavra de Deus mesmo fala que se a gente quiser seguir o verdadeiro caminho, então a gente temos que renunciar à carne, né? Às coisas do mundo. Então, acho que, na minha opinião, teria sim que renunciar e fechar. Se depender da sobrevivência dele, não. Tá? Porque, assim, como primeiro lugar que você tem como instinto é sobrevivência. Então, se você vai abrir mão de um ganho financeiro em função da tua fé e vai deixar de alimentar a tua família, não, ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Para quem larga, às vezes, um serviço que não agrada a Deus, algo que não agrada ao Senhor, eu creio que ele ganha 100 vezes mais aqui a vida eterna. E eu creio que o cristão que ele é convertido de verdade, que ele aceitou Jesus de verdade no seu coração, eu creio que sim, que ele consegue largar tudo pela sua fé. Olha, eu acredito que o verdadeiro cristão, sim, aquele que realmente, quando levantou suas mãos, resolveu renunciar ao mundo, renunciar às propinas, a tudo que o mundo lhe oferece, esse sim eu acredito que está preparado. Esse que fala que não está preparado, esse que, aliás, que aceita a propina, é porque realmente não está salvo, não fez uma escolha de fato, a qual vai mudar a vida dele. Eu acredito que ainda não. Acho que ainda isso está mudando, né, a vida das pessoas hoje, né? Vê a tecnologia e todo mundo achou bom. Então agora, com essa crise no nosso país, galera, no mundo, né? Os crentes estão meio ainda perdidos, né? E aí tem as outras pessoas que hoje passam informações. Todo mundo agora está querendo levar prosperidade para os outros, né? Então muitas pessoas não estão prontas ainda não. Na minha opinião, o cristão de verdade confia em Deus, ele pode fazer essa escolha assim, porque a partir do momento que ele se converte, ele está colocando a fé dele em ação. Então, a partir desse momento, Deus ele providencia tudo na vida dele. Ele tem essa escolha de mudar de vida, se ele trabalha num bar, que nem você falou, num motel, independente do que seja, já não é aquele caminho mais que agrada a Deus, né? Ele pode sim seguir a vida dele só na fé que Deus ele vai preparar tudo. Eu creio assim, porque se a gente vive em Cristo, a gente vive pela fé. Então tudo que a gente necessita, ele prepara a nossa vida. Não sei de onde vem. A gente às vezes para assim para pensar e a gente começa a orar, começa a clamar a Deus e ele manda providência. A gente não sabe de onde vem, da onde a gente menos espera, né? Então, se a gente crer mesmo e confiar, eu tenho certeza que Deus ele não vai desamparar nenhum dos teus. Muito bem. A maioria diz, não tem problema e tal, né? Mas no mundo real, as coisas não são assim tão... Né? Existe uma diferença quando a pessoa é empregado e uma pessoa que é empresário, né? Existe uma grande diferença. Porque se eu sou empregado em uma empresa, onde a minha atividade, ela pesa a minha consciência, isso eu acho muito fácil de resolver. Faça um currículo e corra atrás, sai fora. Agora é diferente quando uma pessoa que é um empresário, quando é uma pessoa que tem uma vida que os laços, a migração não é tão rápida assim. Então, da mesma forma que a pessoa, eu vou lá, vou pedir a conta hoje, já vou procurar outra. Às vezes a pessoa tem fé para isso, que ela chega e se sente tão incomodada, fala, vou pedir as contas, sai, no dia seguinte Deus já prepara um emprego, que Deus vai honrar a fé dele, porque ele é empregado. Mas e o cara que é empresário? Ele vai abandonar tudo? O empresário, ele geralmente é empreendedor também. E ele se é empreendedor, ele vai encontrar outra. Exatamente, o empresário ele tem aquela visão, puxa, eu tenho esse ramo de negócio, mas eu vou, olha, esse aqui também, meu amigo, honestamente, você sobrevive em qualquer lugar. É possível ganhar dinheiro honestamente? Exatamente. É possível viver muito bem honestamente? Quando ela quer, ela faz, ela consegue. Principalmente o empreendedor, ele tem visão, vou chegar lá e ele chega. O Weber falou de um lobista. Se o cara está ganhando dinheiro ilícito com o seu lobby, se ele é um lobista, para o cara ser lobista, o cara tem que ser bom, muito bem relacionado. Ele tem capacidade para empreender em outra área. Com certeza. Tem capacidade, basta querer. Basta ele querer. Eu empreendia na área de comércio, passei a empreender na área jurídica. Sim. Hoje eu tenho uma empresa de contabilidade e uma empresa de serviços jurídicos. Sou empresário e advogado. Então é possível empreender e é possível mudar. Tem possibilidade da pessoa, com certeza, procurar outra atividade
A própria Bíblia fala que aquele que é perito na sua arte, na sua obra, será posto perante os reis, perante os príncipes. Então, ou seja, a pessoa que ela faz bem alguma coisa, ela vai ter uma saída. Se ele é um empreendedor, um empresário, é porque ele é bom de negócio, ele sabe conversar, ele sabe vender um produto. Então, hoje, até mesmo na nossa área, vamos ser sinceros, na nossa área, você vê que tem muitas possibilidades no meio evangélico. A pessoa vender no meio evangélico é a coisa mais... Na fé. É possível usar a fé para ganhar dinheiro. Hoje em dia... É ou não é? Hoje em dia, lógico que infelizmente, muitas pessoas estão trilhando assim, caminhos tortuosos porque querem. Essa é a verdade. Então, entendeu? mas não é porque querem, é porque não aceitam diminuir o padrão de vida. Também. Né? Ter um estilo de vida mais simples, mais desapegado. Né? Tem esse lado também que o irmão tocou num aspecto que é importante que a gente ressalte. À medida que você fica maduro na fé, que você vai aumentando sua intimidade com Deus, o brilho desse mundo vai diminuindo. Você perde o prazer de fazer, porque você não tem mais prazer naquilo. Entendeu? Então, mas se você não tem essa maturidade, o mundo brilha muito. Sim. Né? Ainda te atrai. Por isso que é muito pessoal. Essa visão é muito pessoal. E aí entra a tarefa, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Jesus inventou a igreja e colocou os 5 ministérios da igreja para nos conduzir à maturidade na fé. Porque com a maturidade a própria pessoa busca a independência da sua consciência com Deus. Então, a função principal da igreja não é só pregar o evangelho, é amadurecer os crentes. Porque crentes maduros geram novos crentes. Ovelhas saudáveis geram novas ovelhas. Né? Eu acho que é isso. Então, a pessoa que está nos ouvindo hoje, que está nos assistindo, e está incomodada com a situação e não sabe o que fazer, o que ela tem que fazer? Buscar maturidade. Exatamente. A saída não é tomar decisão louca. Não, é buscar maturidade em Deus. Porque com a maturidade em Deus, ela vai fazer as escolhas corretas, porque o próprio Espírito Santo vai direcioná-la. O próprio Deus vai se encarregar disso. Esse exemplo que eu dei de Moisés foi algo que o próprio Deus se encarregou de desapegar Moisés daquilo tudo. Ele tirou Moisés Porque se Moisés não tivesse o coração no mundo, ele certamente já... Deus podia dizer para ele, sai fora. Deus é isso, rapaz? Eu vou largar isso aqui, esse conforto essa riqueza todo, toda, esse conforto todo. Então, se aplica no nosso dia a dia. O ser humano é igual em qualquer lugar. Ele tem as suas necessidades básicas. Eu vi um rapaz falando sobre a sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência. Então, é algo muito forte. Então, a pessoa precisa procurar se sustentar a própria família. Principalmente o exemplo que o irmão deu sobre, às vezes ele tem filhos que estão acostumados com aquele status, a família, a esposa. Então tudo isso envolve muita coisa, né? Questão mesmo pessoal. André Vando Silva de Brito, ele mora em Santa Inês, lá no Maranhão. A paz seja com todos vós, eu creio que o verdadeiro cristão não vai desistir porque perdeu bens. Claro que ninguém quer perder seus bens. E quando perdemos, devemos analisar as causas, porque nem tudo é causado pelo mundo espiritual. Temos que entender que tudo que temos não é nosso, mas é de Deus. Nós temos que cuidar com responsabilidade e nos espelhar no exemplo de Jó. Rita Bardassi, ela mora em Araraquara, interior de São Paulo. Eu fico com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará mesmo, inclusive as dificuldades e as lutas. Jesus disse, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mas Jesus também disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? E tome cada dia a sua cruz e siga. Nós vivemos por fé e não por vista. Se lutas e algumas perdas nos abalarem tão facilmente, então nós precisamos fazer uma reflexão. Olhar para dentro de nós e perguntar, onde está a minha confiança? Falo por experiência própria. Fiquei no chão certa época, mas sempre pensei, Deus só levanta quem está no chão. Vou esperar, pois eu sei que o meu Redentor vive. Paz. A Esther Silva de Figueiredo, ela mora em Espigão do Oeste, lá em Rondônia. Fé 100%. Fé é o imprevisível acontecendo. É toda a força no que eu creio. Do contrário, não é fé, e sim emoção. Existem muitas emoções conosco, e o que muita gente acha que é fé é o máximo. Existem pessoas que quando vê a fé noutras vão dizer, tá doido, ou quem não conhece diria, é fanatismo religioso. O que vejo, quem dizer ser fanatismo, talvez é que seja fanático.
Mas o que tem fé pode chamar de qualquer nome, a fé continua em todos os parâmetros dessa pessoa. E digo, não é todo mundo que tem fé não, hein? Não é todo mundo. Porém, ainda há os que têm fé, são filhos de Abraão. E outra, quem nos dá a fé é Deus e o direito de vencer por Cristo Jesus. Aleluia. Tá bom. Esther. Joaquim dos Reis Santos, ele mora em Corrente, lá no Piauí. Números 18, 20 diz, eu sou a tua porção e a tua herança. Sabemos que independente do prejuízo, vale a pena manter-nos firmes em Cristo Jesus, não nos preocupando com as coisas que não têm memória eterna. Né? Emídio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio. Essa passagem mostra que Jesus pode fazer na sua vida. Não interessa o que está acontecendo contigo. Jesus liberta uma vítima desvairada de espíritos imundos ou demônios malignos, anjos caídos sob a autoridade de Beelzebu, o príncipe dos demônios, o verdadeiro inimigo. Alguns encontram-se soltos, agindo de forma levando as pessoas a disseminar violência, imoralidade e ocultismo. Alguns estão aprisionados e serão soltos do abismo para atormentar os homens durante a tribulação. Outros serão soltos para a incorporação. Porém, sempre que Jesus confrontava com os demônios, eles reconheciam e admitiam que ele era o Filho do Homem. Nessa passagem, Jesus questionou aos seus discípulos com relação à questão da fé. Deixa eu colocar uma última coisa aqui. Jesus encontrou um moço rico que queria ir ao céu. Aí Jesus falou assim, bom, você vai vender seus bens e dar para os pobres. E o moço não quis. Né? Quem faria diferente dele hoje? Ali cabe salientar que o próprio Jesus, na verdade, é o que falei para ele dar a vida eterna. Né? Guarda os mandamentos e tal. E aí ele, não, isso eu tenho feito. Qual que era o grande problema? Ele confiava a sua salvação nos seus próprios méritos. E aí Jesus disse, ó, ele não tem mérito. E eu vou confrontá-lo e vou mostrar para ele que ele não tem mérito. Porque o coração dele está nos bens materiais. Vai e vende tudo que tem. Porque essa não é uma ordem para todos e universal. Claro. Né? Isso foi um caso específico que Jesus se utilizou com aquele rapaz para confrontá-lo porque ele se achava perfeito. E, na verdade, o seu coração estava nos bens materiais. Com aquela pergunta, Jesus fez com que ele verificasse que, de fato, ele não era tão bom assim. É que a palavra fala, ninguém pode servir a dois senhores, né? Vai agradar um e desagradar outro. Então, ele, naquele momento, ele achou que era perfeito. E Jesus mostrou para ele, o seu Deus é o dinheiro, você está preso nisso. Vai, vende tudo que tem, porque Jesus já conhecia o coração dele. E Jesus sabia que ele não ia vender. Já sabia. Olha, eu vou confrontar ele naquilo que ele não vai aceitar. E às vezes Jesus nos confronta também, porque a gente se acha, e aí vem ele demonstra para nós que nós não somos tanto quanto achamos que somos. De jeito nenhum. Porque quem de nós não tem defeitos, quem de nós não tem falhas? Então é por isso que a gente tem com muita humildade reconhecer que a salvação é exclusivamente pela graça de Jesus na nossa vida. Verdade. Bom, para concluir o debate, qual deveria ter sido a reação boa dos gerazenos? Glorificar a Deus por um cidadão ter sido restaurado. Um grande milagre. Né? Mas dá para esperar isso de ímpios que sofreram um prejuízo material gigantesco, quebraram financeiramente? Não dá. Eu acredito, primeiro que se fossem cristãos não teriam aquela atividade. Se fossem servos de Deus, não teriam. Não sendo servos de Deus, não dá para você esperar nada diferente da forma como eles agiram. Sofreram prejuízo material, perderam tudo que tinha, vão tratar Jesus como? Que é isso. Você é o culpado, então sai fora. Eu entendo não que é correto. Eles poderiam ter outra postura em relação a ver o milagre que Cristo realizou. E se o homem realizou esse milagre de libertar esse homem, ele pode fazer outro tipo de coisa. Vamos ouvir, nem ouvir Jesus eles quiseram. Então, mas eles ouvir o evangelho eles não aceitaram. Eles só se interessavam por Jesus quando Jesus multiplicava o pão. Aí eles queriam fazer Jesus rei. Exatamente. Agora, quando expulsa demônio... Causou prejuízo, estou fora, cai fora. Mas talvez a postura, se eles tivessem um pouco de sabedoria, né? Eles, poxa vida, em razão da fé de Cristo e desse homem aí, nós tomamos um prejuízo material. Chega e leva o problema para Cristo. E agora? Senhor, o Senhor acabou com os nossos porcos. Senhor, nós quebramos. Como é que nós vamos pagar os nossos credores? Nós vamos ter que dar os nossos filhos em pagamento da dívida? Jesus responderia. O que Jesus responderia? O que ele respondeu para Pedro para pagar imposto. Vai lá, pesca o peixe. Pronto. Deus não teria dado uma saída para ele? E Jesus, os próprios discípulos falaram, mestre, nós abandonamos tudo por causa de ti. E o que nós vamos ganhar? Jesus falou, 100 vezes mais nesta vida,
E ainda faltou por a eles vida eterna. faltou a eles a fé. Porque se eles faltou a tivessem fé. a fé para levar o seu problema a Jesus, Jesus daria jeito. Com certeza. Mas não Eles dá para cobrar. preferiram que Jesus fosse embora. Mas não dá para cobrar deles a fé porque eles sequer conheciam a Deus. Por isso, nesse sentido, a fé nunca vai trazer prejuízo. Sim, nunca vai. O justo viverá da fé, essa é a verdade. Bom, estivemos aqui conversando com o pastor Alcionei Miranda, ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, e com o pastor Jonatas Rodrigues, ministro da Igreja Maravilhas de Jesus. Ambos os irmãos, o contato deles na página do programa na internet, vejamsó.com.br, no campo Convidados. Clicou ali, você tem o contato deles para mandar convites, e-mails, perguntas, etc. Tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o brinde de hoje da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. É o Mário Sérgio Nicola de São Lourenço, Cidade das Águas, lá no sul de Minas Gerais. A gente se vê no próximo Vejam Só.